Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, né, para quem não almoçou ainda. Hoje as meninas, então, a Heloísa, a Juliana e a Carla vão falar, né, dando continuidade ao tema de animais marinhos, sobre o manejo de animais marinhos em cativeiro. Então, boa apresentação para vocês e aí no final a gente discute sobre o tema. Então, tá? A gente vai iniciar a nossa apresentação. Então, o tema é um pouquinho sobre o manejo de animais marinhos em cativeiro, junto com a Juliana e a Carla, então a gente vai iniciar. Nós trouxemos alguns pontos, então aqui tem o índice, a gente vai introduzir um pouquinho sobre o cativeiro, vai falar sobre os recintos dos diferentes animais, sobre o manejo e sobre contenção, se ela for necessária, né? Então, introduzindo. A gente sabe que essa história de manter animais em cativeiro vem de muitos anos atrás. E existem relatos de coleções de animais selvagens mantidos em cativeiros que remontam de vários milênios atrás, lá da Índia, da China e também do Japão. E um dos exemplos mais antigos, ele data de 5,5 mil anos atrás, no Antigo Egito. Sabe-se que nessa época eles mantinham em cativeiro algumas hienas, alguns macacos e antílopes de diversas espécies. Na segunda flechinha aqui, a gente tem outro marco, que é um zoológico na Áustria, que foi construído pelo imperador Francisco I em 1752. Esse imperador iniciou uma nova era no conceito de zoológico, em termos de arquitetura de recinto, paisagismo e também do manejo dos animais. Em terceiro aqui, ponto histórico, a gente tem o início da história dos zoológicos no Brasil. Então, em 1882, com o Museu Emílio Goeldi, lá em Belém do Pará, eles inauguraram uma coleção de animais representativos da fauna amazônica. Em seguida disso, houve a abertura do passeio público de Curitiba, lá no Paraná. Já em 1977, lá em Porto Alegre, foi criada a Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, também conhecida como SZB. Essa é uma entidade não governamental, né? E ela coordena e orienta os processos de evolução e manutenção dos zoológicos nacionais até os dias de hoje. Então, no passado, a justificativa para a criação dos primeiros zoológicos era realmente a diversão de se ter uma coleção de animais. Mas hoje em dia a realidade já é diferente. Hoje em dia, esses locais eles são mantidos sobre 4 pilares principais e eles trabalham na busca da educação, conservação, pesquisa e lazer educativo. Então, a gente pode afirmar que a maioria dos zoológicos e aquários brasileiros, nem todos, é claro, mas a maioria já se enquadra nessa visão mais moderna de desenvolver e apoiar pesquisas para o conhecimento da biodiversidade, se tornando uma ferramenta muito importante na conservação da fauna selvagem brasileira. Então, além disso, né, juntamente com isso, a gente está num momento do planeta em que a gente está passando por diversas mudanças climáticas, diversas catástrofes naturais, digamos assim, e a gente sabe que os animais eles têm essa incapacidade de se adaptar tão rapidamente com essas mudanças, então cada vez mais essas espécies elas terão um cativeiro como único refúgio para a sobrevivência. Então, simplificadamente, a gente trouxe, dividindo, né, a permanência desses animais em cativeiro temporário, que são os animais que geralmente estão passando por algum tipo de reabilitação, de reintrodução, que no final eles vão voltar para o seu habitat natural, e os animais que vivem em cativeiro permanente, que são os de zoológico e santuários. Então, a gente trouxe só alguns exemplos em relação aos animais que ficam em caráter temporário, né, dentro dos recintos. Aqui se enquadraria muito mais uma apresentação sobre reabilitação, então a gente vai meio que citar, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma foto do projeto da Sankob, que é um projeto de reabilitação de aves marinhas da África do Sul. Então, eles têm os seus recintos adaptados, mas no final o objetivo deles é sempre a soltura. Outro exemplo que a gente tem bem perto da gente também é o projeto Tamar. Eles têm sim as tartarugas que vivem lá permanentemente, mas eles também têm muitas que ficam em caráter temporário apenas para reabilitação, que também são soltas no final. Acho que eu dupliquei o slide.
Então, o objetivo do cativeiro temporário é reabilitar e futuramente reintroduzir. Então, esses animais eles vão passar menos tempo em cativeiro. Então, na maioria das vezes, os recintos eles são menores, eles são adaptados, eles têm algumas diversidades e eles não seguem as mesmas leis dos recintos de zoológicos e santuários, que é o que a gente vai falar agora. Eu vou falar um pouco sobre os recintos, então. Para a construção desses recintos, tem muita legislação que regulamenta isso. Entre elas, tem a Instrução Normativa número 169, de 2008, do IBAMA, que traz 9 categorias de uso e manejo de fauna em cativeiro. Entre essas categorias, então, nós temos zoológicos, o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, mantenedor de fauna, que é muitas vezes confundido com um santuário, mas como nós podemos ver aqui, não existe no Brasil uma legislação que caracterize como um santuário, apenas mantenedor de fauna, criadouro comercial, criadouro científico para fins de pesquisa, criadouro científico para fins de conservação, estabelecimento comercial de fauna silvestre, abatedouro frigorífico de fauna silvestre. Então, a partir dessas 9 categorias, cada uma tem alguns pré-requisitos específicos para o seu funcionamento, seja autorizações para abertura e funcionamento e também para a construção dos recintos. Como, por exemplo, os zoológicos têm uma instrução normativa específica, que é a IN número 4 de 2002 do IBAMA, que regulamenta as condições mínimas para o alojamento desses animais presentes nos zoológicos. Então, para cada gênero, para cada família de animal, vai ter uma regulamentação de tamanho do recinto, de piso que deve ser utilizado, substrato, se deve ter sombreamento, o tamanho de cambiamento e outras medidas. Entretanto, é importante destacar que ela traz as condições mínimas, então o mínimo para esse animal. Sendo sempre importante pesquisar, estar atento às pesquisas recentes, para sempre melhorar o bem-estar desse animal, porque, como nós já falamos, a base para o bem-estar do animal no cativeiro é um bom recinto. E também temos a instrução, pode voltar, também tem a instrução normativa número 3 de 2002, que é específica para mamíferos aquáticos, sobre a manutenção desses mamíferos em cativeiro, também falando de recintos. Então, sobre essa IN número 3 de 2002, ela traz que os materiais utilizados nos recintos devem ser duráveis, não porosos, não tóxicos, impermeáveis e de fácil limpeza e desinfecção. As bordas devem ser arredondadas para que o animal não se machuque nessas bordas. Os recintos devem ser planejados para minimizar o estresse desses animais por ruídos. As instalações elas devem ter drenagem, filtração e circulação de água. Para algumas espécies dos mamíferos aquáticos, é importante ter um sistema de controle de temperatura da água. E é preciso ter uma ventilação adequada, iluminação natural e também áreas de sombreamento nesses recintos. Agora, falando especificamente de cada grupo de animais marinhos, na legislação, então, na IN número 4 de 2002, sobre tartarugas, ela fala algumas regras gerais para répteis, como, por exemplo, ter áreas com incidência solar e áreas de sombreamento, e depois, especificamente, para algumas famílias, entre essas famílias incluso, então, tartarugas marinhas, cágados e tigres d'água também. Então, ela traz essa tabela que, de acordo com o comprimento da carapaça, vai ter a densidade de ocupação máxima e alguns outros aspectos, como a profundidade do tanque de água. Essa tabela foi refeita e melhorada depois na Instrução Normativa número 169 de 2008. Então, essa que eu trouxe já é a nova, já atualizada. Então, ela mudou a densidade de ocupação. Com relação aos pinguins, também a Instrução Normativa número 4 de 2002
traz primeiro geral para aves, sendo necessário ter no recinto água renovável, comedouros removíveis e laváveis, ninho ou substrato para a construção desses ninhos. Deve ter solário, abrigo, área de fuga e área de cambiamento, sendo que para os pinguins esse cambiamento deve ser 2 metros quadrados. Indo especificamente para a família esfenicídea, a densidade máxima deve ser 2 aves por 8 metros quadrados. O piso deve ser de cimento liso, recoberto com seixo, sendo que 50%, né, deve ser recoberto por esse seixo. Como nós já vimos em outra apresentação, o piso de cimento liso pode predispor a ocorrência de pododermatite, então tem que estar sempre se atualizando para melhorar esse recinto do animal, não apenas se basear na instrução normativa. E também deve ter um tanque de água que ocupa 40% do total do recinto, com no mínimo 0,8 metros de profundidade. Para os pinípedes, a instrução normativa número 4 de 2002 traz que as famílias Otaíde, Odobenide e Phocidae deve se consultar o grupo técnico de estudos de mamíferos aquáticos. Então, ele não traz como deve ser o recinto desses animais. Como eu falei antes, a instrução normativa número 3 de 2002 do IBAMA que regulamenta essa parte de mamíferos aquáticos, juntamente com a portaria de número 98 de 2000. Então, buscando outras fontes, para os pinípedes, o recinto ele deve ter um piso liso, não abrasível, impermeável, de fácil limpeza e desinfecção. Deve ter uma área seca e também uma área sombreada, além do tanque de água. E tem que ter o cuidado com a qualidade dessa água. E para os locais como setas e CRAS, que são cativeiros temporários, deve-se avaliar a necessidade real de levar esse animal para o cativeiro. Então, o animal que aparece na praia, muitas vezes, entre os pinípedes, muitas vezes pode estar apenas descansando. Então, tem que avaliar se realmente precisa levar esse animal para o cativeiro, porque toda a contenção e transporte gera um estresse que pode ser desnecessário. Então, essa IN número 3, de 2002, traz esse tamanho dos recintos que deve ter. Como, por exemplo, para o lobo marinho sul-americano e para o leão marinho, deve ter um comprimento do tanque de 8 metros, profundidade de 2 metros. O volume desse tanque para 2 animais seria 250 metros cúbicos, adicionando 100 metros cúbicos por animal extra nesse recinto. E, como eu falei, os pinípedes também precisam de uma área seca no recinto, sendo de 16 metros quadrados por animal, com adição de 4 metros quadrados com mais animais. Com relação aos sirênios, a IN número 4 de 2002 também não traz informações sobre os recintos, mas pesquisando em outras fontes, vimos que é preciso ter o cuidado com a qualidade da água. E tem 2 tipos de cativeiro, que é o ambiente artificial, que é com as piscinas, tanques de água, e o ambiente natural, que é um cercado no habitat natural desses animais. Esse segundo tipo, ele é muito utilizado no caso na reabilitação dos animais. Então, o animal já está reabilitado, pronto para a soltura, mas ele passa por um período de adaptação ao seu habitat natural, então ele fica nesse cercado até estar adaptado e poder fazer a soltura. Na IN número 3 de 2002, então, traz o tamanho dos recintos, não precisa de área seca, apenas do tanque de água, e daí o tanque de 14 metros para ambos, o peixe-boi marinho e o peixe-boi da Amazônia, com uma profundidade, então, que varia de 4 metros para o peixe-boi marinho e 3 metros para o peixe-boi da Amazônia. Pode passar. Para os odontocetos, então, deve-se... também tem 2 tipos de cativeiro, de ambiente artificial, que é as piscinas ou tanques de água, e de ambiente natural, que é um cercado em região de mar, também tendo que ter cuidado com a qualidade da água desses tanques. Com relação também aos cetos e CRAS, quando ocorre algum encalhe desses animais, tem que se avaliar com bastante critério se esses animais não conseguem ser reintroduzidos imediatamente no mar, porque todo o estresse de transporte desses animais e reabilitação em cativeiro é bastante difícil para os cetáceos. Então, apenas se não há condições de reintrodução imediata é que esses animais podem ser levados para cativeiro.
e a distância do local do encalhe pro local que ele vai ser reabilitado tem que ser a menor possível. E a IN número 3, então, de 2002, traz o tamanho dos recintos para esses animais, que eles também não precisam de área seca, apenas do tanque de água. Então, a IN traz para os golfinhos roás, para a beluga e para o boto vermelho. Boa tarde. Então, como esses animais, eles sofrem a intervenção humana, principalmente na sua alimentação, a atividade diária deles acaba sendo reduzida. E dessa forma, é necessária a introdução do enriquecimento ambiental, que vai fazer, então, o estímulo de comportamentos mais próximos do natural possível. O enriquecimento ambiental, ele vai trazer vários benefícios, principalmente para o bem-estar do animal, diminuindo comportamentos anormais, e promovendo o bem-estar dele físico e mental. Além disso, favorece também a conservação das espécies através da interação entre os indivíduos, ou assim também pode facilitar a reintrodução desses animais no seu habitat natural, visto que eles vão estar em constante atividade. E por último, mas não menos importante, o interesse dos visitantes, que com a adoção do enriquecimento ambiental, esses animais, eles vão estar mais ativos e, deste modo, os visitantes vão ver uma maior movimentação desses animais e eles vão se tornar mais interessantes. Como alguns exemplos de enriquecimento ambiental, a gente trouxe primeiramente do pinguim, em que o enriquecimento ambiental, ele muitas vezes pode ser feito com materiais simples, como, por exemplo, na imagem ali abaixo, a gente consegue ver enriquecimento com bolha de sabão, que consegue entreter esses pinguins e fazer com que eles se desloquem e tenham uma maior atividade. Lá em cima, na imagem à esquerda, dá para ver que são utilizados materiais reciclados, diversos, pendurados, também para atrair a atenção desses pinguins e fazer com que eles se locomovam mais. Também pode ser utilizado bolas suspensas com cordas, ou bambolê, que dá para ver mais atrás na imagem da direita, ou ainda esses globos de festa, que atraem os pinguins com a sua luminosidade que ele vai refletir, e também é muito importante que esse enriquecimento ambiental favoreça esses animais a estarem nadando. Como, por exemplo, ali no globo de festa, o pinguim está na água, entretido, e ao mesmo tempo ele terá que estar nadando. E o enriquecimento ambiental, dessa forma, ele pode evitar, então, outras doenças, como a pododermatite, que já foi citada anteriormente. Com relação às tartarugas, 3 dessas imagens são do projeto Tamar. As 2 de baixo são com a utilização de canos de PVC e também de verduras, folhagens. Na imagem da direita, superior, é possível observar a utilização de camarão congelado, mas pode ser utilizadas também verduras congeladas. E na da esquerda é possível ver uma bola que é vendida comercialmente, utilizada em outras espécies também. E todas essas formas são formas de enriquecimento ambiental alimentar. Já aqui nesse exemplo, é de um artigo que foi feito com peixe-boi marinho, com filhotes, e foi utilizado para o enriquecimento sensorial. O coco cortado, foi utilizado também o cano de PVC com folhagens, visto que dá para usar várias técnicas repetidas para diferentes espécies, de acordo com seu comportamento, e foi utilizado também galhos e raízes de mangue vermelho. O mangue vermelho, ele vai estar presente no habitat natural desses animais, e muitas vezes pode servir de alimento para eles. E na imagem da esquerda, a gente consegue observar também que tem um cano branco que está levando água doce para esses animais, visto que a água ingerida deles tem que vir do alimento, mas muitas vezes, como eles estão em cativeiro, pode ser necessário a oferta da água assim também. O manejo desses animais tem que ser feito de forma que seja mais parecido com o natural possível. Isso vem também para a alimentação desses animais. Os pinguins, eles têm hábitos muito diversificados e vai variar de acordo com suas espécies, como, por exemplo, o pinguim africano, ele é mais especializado em se alimentar de peixes.
Já o pinguim de Magalhães, ele vai ter um hábito alimentar mais diversificado, se alimentando de peixes, crustáceos, moluscos. Mas em cativeiro, ele é alimentado principalmente com pescado. Esse pescado, ele tem que ser de alta qualidade, que seja uma qualidade que o ser humano poderia consumir. Ele deve ser congelado ainda fresco, a menos 20, menos 30 graus, sem espinhos externos. Esses peixes que têm espinhos externos ou que têm agulhas não devem ser oferecidos, ou então devem ser retirados. E essa alimentação ela é feita manual, dando-se primeiro a cabeça do peixe para que o pinguim ingira ela, ou ingira o peixe no sentido de crescimento das escamas. Com relação, então, às espécies que são utilizadas mais, é a corvina, a pescada branca, a anchoíta, a sardinha e a Maria Luísa. Os pinguins de Magalhães, que são considerados espécies de pequenas a médias, eles devem consumir de 10 a 20% do seu peso. E como esse alimento que ele vai consumir é congelado, é necessário que seja feita a suplementação da vitamina B1, pois no congelamento é formada a tiaminase, que vai quebrar a tiamina, que é a vitamina B1. Então, é necessária essa suplementação e também a suplementação da vitamina E, que pode não ser a quantidade suficiente no cativeiro. Com relação, então, aos pinípedes, eles também vão ser alimentados com pescado, visto que eles se alimentam de peixes. Eles vão precisar de uma quantidade de 4 a 15% do peso vivo, de 3 a 4 porções, e também vai ter que ser feita essa suplementação, que eles vão ingerir alimentos congelados. Os animais que estão debilitados, eles pode ser feito com eles ou alimentação forçada, ou ainda ser passado uma sonda gástrica e administrado, então, um purê de peixe. Já com relação aos sirênios, eles são herbívoros, se alimentam principalmente de algas vermelhas e de capim-agulha na natureza, e o grande desafio é a quantidade de comida que eles vão se alimentar, visto que eles podem pesar até uns 500 quilos, então ele vai ter que ingerir de 5 a 15% do peso vivo. Então, considerando que esse animal tenha uns 500 quilos, 10% desse peso vivo seria 50 quilos de alimento por dia. No Brasil, então, para conseguir suprir essa quantidade de comida, além de ofertar o capim-agulha, as algas marinhas são oferecidas também frutas e verduras. E os filhotes, eles são aleitados até os 2 anos de idade, também em cativeiro. Já com relação aos odontocetos, eles vão se alimentar de crustáceos, lulas, peixes, mas no cativeiro a sua dieta vai ser mais restrita, sendo mais com o pescado, que deve ser de alta qualidade. Os golfinhos jovens, eles vão ter que comer de 9 a 15% do seu peso vivo, e os adultos de 4 a 9%. E, além disso, o peixe, quanto mais gorduroso, mais água ele vai ter disponível devido à oxidação dessa gordura. Então, ele vai ser uma fonte importante de água. Já as tartarugas marinhas, como foi falado no encontro anterior, depender da espécie, ela vai ter uma alimentação muito variada. No cativeiro, são oferecidos peixes, algas, camarões, siris, e a tartaruga verde, ela tem que ingerir algas pelo menos 2 vezes por semana. Se não tiver alga, tem que ser oferecido alguma folhagem, pelo menos para esse animal, 2 vezes por semana. Os filhotes, eles recebem alimentação à vontade, e já os juvenis e as adultas vão receber uma vez ao dia. As juvenis, 3% do seu peso, e as adultas, 1% do seu peso corpóreo. E, além disso, elas têm que receber o complexo multivitamínico também, contendo a vitamina B1, vitamina E, vitamina A e outras vitaminas 2 vezes por semana. Um outro manejo muito importante ser realizado com esses animais é o condicionamento operante. Ele vai facilitar o manejo dos animais, em que eles vão ser treinados com comandos através do reforço positivo. Como na imagem, o animal ele foi treinado para que ele encoste nesse target, ou bastão, também chamado, e ao encostar, ele vai receber um reforço positivo, que é de alimento. Isso permite com que ele faça avaliações de rotina, com que façam exames, e dessa forma tenha o menor estresse desses animais, e que também, muitas vezes, se evite o uso de anestesia deles para contenção.
Nós vamos passar um vídeo agora. No começo, lá no aquário de São Paulo, em que dá para ver que ele está com o bastão, ou target, e está fazendo um manejo através do condicionamento do animal. Aqui é no zoológico dos Estados Unidos, em que também é feito o condicionamento, e através desse treinamento é possível palpar o dorso do animal, as suas nadadeiras também. Esse animal ele é cego, então o seu bastão ele tem um som para que ele possa seguir esse target, e dessa forma também facilita o seu manejo. Já também pode ser utilizado o condicionamento para fazer a pesagem dos animais, ou ainda para a realização de exames, como ultrassom. Também pode ser realizados exames oftalmológicos. Tá travando. Ou também da cavidade oral, que não apareceu para mim, não sei se apareceu para vocês. E aqui, no caso, é de um tubarão que ele foi condicionado para que ele fique com o seu ventre para cima, para favorecer, então, essa medição e também a ultrassonografia dele. Então, esse condicionamento, Eu não sei se conseguiu. ele é muito importante. Desculpa, eu queria botar no da boca. Ele é muito importante para esses manejos que tem que se fazer, e para que caso seja necessário uma intervenção para fazer um curativo, alguma coisa assim, ou para fazer as avaliações de rotina da cavidade oral, esses animais não precisam ser sedados ou sofrer uma contenção estressante. Bom, então, quando esse manejo ele não é suficiente, é necessário realizar a contenção física ou química desses animais. A contenção também pode ser utilizada quando você tem que mover um animal de um recinto para o outro, ou até resgatar um animal do seu habitat natural para levar para o cativeiro. Então, diferentes espécies têm suas diferentes características e elas vão definir como essa contenção deve ser realizada. Em relação aos cetáceos, a contenção de pequenos cetáceos ela é relativamente fácil e a gente tem que tomar cuidado principalmente com a nadadeira caudal e com as mordidas que esse animal pode causar. No caso de um animal maior, o risco, consequentemente, vai ser maior. Pode ser utilizado macas, que além de facilitar o transporte de um local para o outro, também pode auxiliar na contenção. É importante ressaltar que essas macas elas devem ter os espaços vazados para acomodar as nadadeiras peitorais. E se for preciso, em caso de grandes cetáceos, eles podem utilizar guinchos para colocar o animal de um lugar para o outro. E o uso de tranquilizantes também pode ser utilizado, dependendo da operação, para reduzir o estresse desse animal. Em relação aos pinípedes, essa foto aqui é da R3 animal. Para realizar uma captura, pode ser utilizado pulsars, cobertores, toalhas, e aqui no caso dá para ver os escudos de madeira. O ideal é utilizar pelo menos o trabalho de 2 pessoas ou mais, lembrando que o ideal seria estressar o mínimo possível esse animal. Também é possível utilizar sedativos, né, em caso de grande estresse. A gente encontrou na literatura o diazepam como recomendação de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo via intravenosa ou intramuscular. O problema é que quando você vai fazer uma captura de um animal de vida livre, você não tem o peso exato desse animal e essa sedação pode acabar sendo perigosa. Então aqui é outra foto que eles utilizaram essas coisas de madeira para ir encurralando o animal até que ele entrasse na caixa de transporte, evitando riscos para o animal e para o pessoal que estava fazendo a contenção. Em relação aos pinguins, então,
é uma contenção relativamente fácil, mas é muito importante que essas aves são animais fortes em relação ao seu tamanho. Elas também têm um bico que pode ser cortante. Então, as luvas de couro, elas podem ou não ser utilizadas, mas existe a recomendação, por mais que elas acabem dificultando um pouco o manuseio, mas é importante para a segurança. Além disso, pode ser utilizado toalhas e redes na hora da captura também, além de tranquilizantes, que facilitam o manejo e diminuem o estresse. Existem diversos tranquilizantes que podem ser utilizados e encontrados em literatura para os pinguins. Aqui a gente tem outra imagem de contenção, nesse caso, para fazer a coleta para um exame de sangue. Então, eles mantêm o animal entre as duas pernas e colocam a cabeça do animal lateralmente, e aí a pessoa que está coletando consegue ter acesso à jugular do animal. Em relação aos quelônios, a ideia é que nunca se carregue tartarugas pelas nadadeiras de maneira pendular, porque esse procedimento ele pode provocar algumas fraturas e luxações nesses animais. As tartarugas mais jovens e mais leves, elas podem ser contidas colocando uma das mãos próxima à porção mais cranial da carapaça e na região mais caudal da carapaça, assim como está sendo feito na imagem. Essa forma de contenção e transporte pode proporcionar a vantagem de que a sua mão está distante do bico e das nadadeiras. Então, ele vai minimizar os riscos de acidentes e lesões e vai causar mais segurança ao animal. Em casos de animais debilitados, que são encaminhados para tratamento, também pode-se utilizar macas e caixas de transporte. A gente tem mais uma imagem aqui. Essa outra imagem é do projeto Tamar, então ela está mostrando outra forma de contenção, onde ela apoia, ela segura na nadadeira e apoia o restante do corpo do animal no antebraço. Então, nós trouxemos como conclusão 4 pontos desses animais em cativeiro. O primeiro deles seria proporcionar o maior bem-estar possível para esses animais, já que o destino deles, infelizmente, até o resto da vida vai ser viver nesses cativeiros, e junto com isso, proporcionar uma nutrição adequada, o mais parecida e o ideal de como ela seria na natureza, proporcionar uma qualidade de vida, e além disso, já que esses animais, eles têm a sua vida destinada ao cativeiro, que então a gente consiga trabalhar com educação, ciência e conservação, para que a vida desses animais tenha mais um propósito para a gente. Então, aqui estão as nossas fontes. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida. Meninas, meus parabéns. Foi muito bom, muito instrutiva a apresentação de vocês. Estou muito orgulhosa, né? Eu queria primeiro ver se alguém tem dúvidas primeiro, e depois eu tenho também algumas coisas. Meus parabéns, foi muito bom mesmo, tá, meninas? Eu tenho algumas considerações, mas primeiro eu queria ver com os colegas se alguém tem perguntas, considerações a fazer. Primeiras perguntas, vamos lá. Não? Tem uma ali no chat já. Uma dúvida. Animais que ficam em cativeiro para reabilitação também recebem enriquecimento ambiental? Vai lá, vocês. Como foi mencionado, inclusive o enriquecimento ambiental ele vai ajudar esses animais a serem reintroduzidos, porque se eles tivessem só o fornecimento do alimento normal, assim, facilmente pelo ser humano, eles poderiam acabar acostumando, então o enriquecimento ambiental ele vai favorecer essa reintrodução dos animais. Muito bem, então. Mas Inclusive, o enriquecimento ambiental, ele não é obrigatório fazer, né? Só opcional do local, mas seria bom utilizar. tem que pesar também, né, Ju e Carla, se esse enriquecimento vai estressar o animal ou ajudar, né? Então, vai depender muito do enriquecimento e da situação do animal, né? Depende do estado que o animal está.
E aí a gente tem que pensar também que alguns animais que estão em reabilitação por curto período, o ideal é que o ser humano nem sequer interaja muito com ele, que toda alimentação seja dada de maneira mais natural e enriquecida possível, justamente para não alterar o comportamento, né? Aves, principalmente, sofrem muito imprinting. Lá na R3, os atobás, eles sofriam bastante imprint, então eles usavam escudos de madeira e jogavam alimento para eles não associarem que um humano está dando esse alimento. Sim. Para quem não sabe o que é imprinting é esse aprendizado por observação de comportamento, né? Então, a gente não quer que os animais selvagens deixem de ter medo do ser humano também, porque senão eles começam a se aproximar do ser humano e vão estar muito mais susceptíveis a sofrer maus tratos, a ter colisão com embarcação, enfim, né? Então tem tudo isso. Juliana, certo. E esse contato com os materiais como plástico teria alguma relação com o possível aumento de acidentes? O que vocês acham, gurias? O material utilizado para enriquecimento, tanto para os animais marinhos quanto até para os domésticos, tem que ser revisado antes para não ter nenhuma ponta que possa machucar esses animais. Tem que ser observado também essa interação deles para ver se eles não vão se machucar. Então, tem que ser observado, né, para não ocorrer acidentes. E plástico geralmente é utilizado para os animais que vão ficar em cativeiro mesmo, né? Tipo, para facilitar ali. Animais que vão ser reintroduzidos, geralmente se evita contato com qualquer material que não seja o usual dele na natureza, né? Isso aí. Quem mais? Uma pergunta que eu tenho, meninas. Vocês chegaram a revisar a literatura para ver se saiu alguma coisa nova e tal? Porque eu vi que a Ju apresentou ali algumas instruções normativas que eu apresento também na disciplina, né? Só que faz uns 2 anos que eu não reviso e sai instrução normativa direto nova, né? Vocês chegaram a ver se saiu mais alguma coisa? No site da SZB tem a lista, às vezes no próprio site do IBAMA. A última que eu achei foi de 2015, mas ela não trouxe mudanças com relação aos recintos ali, que é a mesma de 2008. Uhum. Que Mas eu mudanças não que ela achei uma trouxe? mais recente. Isso é o negócio da gente ficar sempre de olho, tô segurando esse tablet na mão aqui, o negócio da gente ficar sempre de olho para saber, assim, o que saiu, né? O pessoal que trabalha com isso geralmente está associado à SZB e a própria SZB faz essa atualização, então é muito importante a gente estar sempre de olho nessas atualizações e nos artigos novos que saem, né? Deixa eu ver aqui. Vocês sabem quais são os zoológicos de Santa Catarina que têm exposição de mamíferos aquáticos? Alguém já foi visitar? Ou aqui perto, Paraná perto, coisas que a gente poderia ver quando acabar isso tudo. O de Pomerode tem pinguim, se eu não me engano, né? Eu acho que é só isso. E agora tem um novo aquário também, que abriu em Balneário. Não fui, mas me disseram... É legal? Não sei. É legal, assim, ó. Ele não é muito grande ainda, eles têm, assim, planos de expansão, né? Mas hoje eles têm recinto de pinguim e tem recinto de lontra. Coisa mais fofa, as lontras são nenê ainda. Eu fui lá na pré-estreia, assim, sabe? Eu ainda não fui depois que abriu completamente. E agora na quarentena parece que já tá aberto, mas tem que se tomar muito cuidado, né? Já foi também, Carolina? O Tamar em Floripa tem as tartarugas, né? O que é, Ariane? O nome do aquário? Tem aquário. Ele é em Balneário Camboriú. Alguém lembra o nome do aquário mesmo? Porque ele tem um nome. Oceanic Aquarium. Isso aí. Assim, ó, eu fui no aquário do Rio de Janeiro também, tá? Tive a oportunidade de ir no aquário do Rio de Janeiro há uns 2 anos atrás. E o aquário do Rio é bem grande, né? Tem aqueles recintos, assim, de imersão que você passa dentro do acrílico e vê os tubarão em volta de você. É maravilhoso, assim. Eu fiquei encantadíssima, né? E o aquário de Balneário Camboriú
é muito menor. Eu já fui no de São Paulo também, que é legal, não é tão legal quanto o do Rio, mas tem peixe-boi, tem alguns mamíferos ali. E o aquário de Balneário Camboriú, ele não é tão grande, então, assim, ele tem um recinto de imersão para peixes, mas, assim, não tem uma coluna d'água muito grande em cima de você, sabe? Então, você vê de um lado, assim, o aquário e do outro um coral e tal. Então, ele não é tão, tão grandão, assim, quanto o do Rio. Quem tiver a oportunidade de ir no do Rio, vai. É incrível, tá? Mas ali no de Balneário Camboriú, só de ver as lontras, porque elas ficam nadando, assim, na tua altura, né? Eles têm uma coluna d'água grande, assim. Ah, sim, em Santos tem os pinguinzinhos também. A minha mãe foi esse final de semana em Pomerode, ficou encantada com os pinguins lá, que o recinto deles é muito bom também. Então, assim, né? Quando a gente tiver um pouco mais de liberdade para sair por aí, aproveitem para ir nos zoológicos aqui mais acessíveis da nossa região para ver. Uma outra, eu queria trazer uma polêmica, na verdade, né? Principalmente para o pessoal do primeiro ano, que ainda não está muito socializado com esses termos. O público em geral hoje tem trazido muito essa coisa do fim do zoológico, né? Ah, vamos acabar com o animal de cativeiro, porque zoológico é maus tratos e etc. E aí eu queria discutir isso um pouquinho com vocês, né? Trazer aí os conceitos que vocês trouxeram aí da sociedade, que vocês têm com vocês, para a gente poder discutir qual que é a principal função do zoológico e desconstruir um pouco isso, porque me preocupa muito, né? A gente ter esse tipo de pensamento que, na verdade, é contra o zoológico, mas é contra os zoológicos antigos, né? Que eram as menageries, onde você ia só para ficar cutucando o bicho e vendo o bicho se bater dentro de gaiola, que não é mais o caso. Então, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, o que vocês ouvem, até porque vocês vão ser pessoas que vão educar o público em geral, né, nas conversas com a família, etc., sobre zoológicos e sobre cativeiro, e por que não é legal tirar do zoológico para botar nos santuários, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir aí. Então, eu escutava, né, até de alguns professores de biologia que não gostavam de ir em zoológico, que era um absurdo, que traziam um animal para cá, que o animal não tinha uma vida digna, mas hoje, depois do GES mesmo, eu entendi a importância do zoológico para a conservação animal. E mesmo assim, eu tenho amigos que ficam militando, falando, o zoológico é um absurdo, não levem seus filhos no zoológico e que não sei o quê. E é bem complicada, né, essa situação da gente, mesmo a gente explicando, eles ainda querem contestar com essa coisa de que o animal não vive direito. Nesse caso, né, Yane, o que a gente pode fazer é voltar à pergunta. O que a gente vai fazer com os animais que estão em cativeiro, em zoológico, se eles não têm mais o habitat natural deles e eles não têm mais condições físicas, digamos. Os animais que estão em zoos são animais que não tiveram capacidade de reabilitação, né? Porque sempre que a gente pode, a gente reabilita, né? Então, assim, a gente devolve a pergunta, o que a gente faz com esses animais? Eu acho que tem ainda algumas pessoas que acham que o zoológico tira esses animais da natureza, então acho que é importante conscientizar essas pessoas. Nenhum animal que está lá foi tirado da natureza pelo zoológico, ele está ali porque ele não consegue voltar para a natureza. E muitas vezes perdeu o habitat, né? Então a gente não tem aonde colocar, porque o ambiente que a gente ainda tem de floresta tem sua própria organização ecológica ali. Então a gente não pode simplesmente ir entuchando o bicho numa área preservada, achando que aquela área preservada vai absorver todos os animais, né? Se a gente soltar aquele animal numa área que já tem ali sua comunidade, ele vai ser predado, ele não vai encontrar alimento, né? Não é bem assim. Que mais, gente? Quem mais vocês escutam, assim? Que eu quero ajudar vocês a serem educadores também nesse sentido, né? Eu acho, assim, muito complicado as pessoas defenderem tirar o animal do zoológico para botar nos santuários, que são mantenedores de fauna, né? Na verdade. E vocês viram, pelo que as meninas disseram aí,
que a legislação para mantenedor de fauna é muito diferente da legislação do zoológico. Os zoológicos, eles têm muito mais rigor, né, tanto na legislação quanto na questão de fiscalização. Os santuários, eles são nada mais, nada menos do que locais que recebem esses animais onde não existe visitação, mas também tem muito menos fiscalização. A gente teve um caso do pessoal que levou grandes felinos para santuários, tirou de zoológico, levou para santuário para alimentar esses animais com dieta vegetariana. Felino, né? Ellen, qual seria assim agora fugiu a palavra. O que as pessoas argumentam essa palavra para achar que santuário é melhor do que zoológico? Né? Porque é esse tipo de argumento que a gente tem que conhecer para saber como explicar para as pessoas. Então, a gente pode, sabe fazer o que, Ellen? A gente pode mostrar no Brasil quem mantém zoológico, né? Se você entrar lá na SZB, você vai ver a lista dos zoológicos do Brasil e você vai ver que a grande maioria dos zoológicos do Brasil são mantidos por prefeituras e fundações. Até o zoológico de Pomerode, por exemplo, ele era só da prefeitura, na época ele foi fechado porque estava muito ruim a situação, e daí se formou uma fundação que é público-privada, né? Uma parte da fundação é da prefeitura, outra parte tem esse caráter público-privado e que pode cobrar a entrada para fazer manutenção do zoológico, entende? São pouquíssimos zoológicos no Brasil que são particulares com fim de lucro, e na maioria das vezes, os dois que eu conheço, né, que é o Oceanic Aquarium, é particular, né? A 3 eu conheço o Rio, lá, o Aquário do Rio, e conheço o Parque das Aves, que eu fui estagiária. São lugares que são particulares, né? Eles cobram a entrada, mas são lugares que visam, assim, ó, o bem-estar do animal em primeiro lugar. Porque, por exemplo, estrangeiros que vêm, Parque das Aves vive, por exemplo, de receber estrangeiros que pagam muito caro para vir para o Brasil ver aquelas aves. E eles só vão vir se os animais estiverem bem tratados e estiverem dentro de um conceito internacional de zoológico, entende? Então, não é que visa lucro. Esse lucro, ele é reinvestido no zoológico na maioria das vezes, sabe? Então, assim, eu não conheço no Brasil instituição que vise lucro. Eu tenho ressalvas com um zoológico, por exemplo, na Argentina, que faz aquele trabalho de fazer as pessoas entrarem dentro dos recintos para passar a mão em onça, passar a mão em jaguar, enfim. E os animais estão todos muito prostrados, parece que estão anestesiados, é uma baita de uma polêmica. Isso eu não concordo. Eu não concordo com show de animal silvestre. Eu acho que zoológico tem que ter fundo educativo, tem que, né, todas essas coisas, assim. Ai, Deus queira, Elô, não tô nem sabendo, mas eu sou super a favor. O de Joinville nem é um zoológico, né, é um zoobotânico ali, bem pequeno, inclusive, e é da prefeitura. Eu conheço os profissionais de lá, são pessoas que estão muito empenhadas em tentar dar o melhor para aqueles animais, mas quando o zoológico ele é governamental, né, de prefeitura, do estado, a gente tem toda uma burocracia difícil de romper e a questão política. Então, realmente, assim, é um problema, mas eu acho que fiscalização e o público, na verdade, né, exigir o bom cuidado, não o fechamento, mas o bom cuidado, né, a modificação daquele lugar é importantíssimo. O Zoo de Pomerode já foi um zoológico municipal muito mal cuidado, eu fui lá quando eu era criança. Ele ficou muito tempo fechado e quando reabriu com a fundação, e hoje o Zoo de Pomerode é simplesmente um dos melhores zoológicos do Brasil, na minha opinião, né? Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas. Esses animais não estão na natureza, no zoológico porque foram retirados de propósito da natureza. A culpa é do tráfico de animais, e não
das pessoas que trabalham e mantêm zoológico, né? Os animais vão parar no zoológico porque alguém tirou eles da natureza, e não foram os médicos veterinários e biólogos que trabalham nesses zoológicos que fizeram isso. Mais alguma consideração, pessoal? Eu queria pedir para a Ellen, a Ellen me mandou um e-mail falando sobre um curso que ela viu, ligado a peixe-boi, e aí eu queria que, de repente, ela ligasse o microfone, explicasse um pouquinho essa experiência para a gente poder discutir, porque foi bem interessante, mas por e-mail era meio ruim da gente discutir essas informações. Não consegue ligar? Então escreve, Ellen, que eu vou lendo para o pessoal. Ou eu posso ler seu e-mail também. Pode ser? Deixa eu abrir teu e-mail aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu vou ler, tá? Não estou vendo vocês agora porque eu estou lendo. Estou participando de um ciclo de palestras sobre reprodução de animais aquáticos e hoje a palestra foi sobre aspectos reprodutivos do peixe-boi da Amazônia, ministrado pelo médico veterinário Rodrigo Amaral, que faz um trabalho de pesquisa no AMPA. Não sei se a prof viu essa pesquisa, mas estão coletando informações sobre gestão em cativeiro e perceberam que há sazonalidade, ou seja, mesmo em cativeiro, existe o pico de estrógeno na época de cheia. O palestrante disse que não tem relação com o aspecto nutricional. Mesmo não oferecendo comida, elas ciclam. Estão especulando que o gatilho seja o fotoperíodo, devido ao controle hormonal por melatonina. Porém, a variação de fotoperíodo na Amazônia é baixa e, como ele vive em água turva em ambiente natural, só percebe a variação de luz quando sobe à superfície. Achei interessante, pois esse ciclo estral de 2 picos de estradiol e LH com período de 21 dias é igual ao dos elefantes, pois as duas espécies têm relações filogenéticas, é verdade. Eles acreditam que esse primeiro ciclo de estradiol e LH seria para a seleção do folículo dominante. Se houver controle do ciclo estral, pode haver um dia reprodução assistida com inseminação artificial, certo? Ou até saber melhor a época para a reprodução. A pesquisa ainda não está pronta, ainda não estão realizando coletas para descobrir o ciclo estral e os mecanismos de sazonalidade. Não sei se você consegue me explicar, não entendi bem o motivo. Seleção do folículo dominante, e existe outra espécie que possui um mecanismo de sazonalidade semelhante? Daí ela me diz, né, que foi porque eu fiz pós com animais desse grupo aí. Então tá. Seguinte, Ellen, eu trabalhei com golfinho, né, no mestrado, mas durante essa fase do mestrado, eu tive muito contato com peixe-boi amazônico, porque o instituto onde eu estava fazendo minhas pesquisas, os 2 institutos, tanto o INPA, que é em Manaus, quanto o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá, tem essas espécies em cativeiro para reabilitação. Você também viu, Ju? Legal. Então, assim, essa coisa da sazonalidade reprodutiva, ela é muito comum em animais selvagens, porque não vale a pena, inclusive o golfinho amazônico tem sazonalidade também, né, o tucuxi e também o boto-rosa, porque não vale a pena eles gastarem toda a energia para se reproduzir e o filhote nascer numa fase onde a mãe vai ter pouco alimento para poder fazer o aleitamento, né? Ou se for uma ave, para poder alimentar, enfim. Então, animais selvagens geralmente têm sazonalidade, geralmente está ligado à luminosidade mesmo, né? Então, o estímulo lá do sistema hipotálamo-hipófise ali, né? Tá ligado com isso. E nós temos pouco entendimento de quanta luz e qual é a diferença de luz e de fotoperíodo e de intensidade de luz e tal que tem essa influência. Então, eu acredito que em lugares assim muito tropicais, uma pequena quantidade já faz essa diferença. Mas o que acontece? Lá na Amazônia, o que rege, na verdade, a vida desses animais é o fluxo das águas, né? Então, na seca, o lugar onde eu estava, por exemplo, na seca tinha 10 metros a menos de coluna d'água. E eu estou falando de 10 metros a menos de coluna d'água num rio que a gente não enxerga o outro lado. Então, é muita água, né? Então, quando a gente tem o período de cheia, tem muita água
e tem muitas vezes dificuldade de conseguir alimento distribuído nessa muita água. E na seca, o alimento fica mais concentrado, então depende da espécie e da sua necessidade, né? Então, os peixe-boi, por exemplo, eles fazem migração eles têm foi colocado rádio colar já, né? E eles têm todo um trajeto de migração que eles fazem durante o ano e estão tentando entender o que leva esses animais a migrar e o que leva essa trajetória, o que direciona eles para essa trajetória, sabe? Então, se esses animais não fizerem essa migração do jeito certo, eles ficam presos em pequenos corpos d'água e morrem. Então, eles têm que fazer essa migração. O Piti, que foi o animalzinho que eu acompanhei lá, depois, quando ele foi solto, 4 anos depois, ele começou a migrar junto com o grupo, então ele se integrou no grupo de peixe-bois de Mamirauá e começou a fazer essa migração. Então, realmente, é necessário muito estudo ainda para a gente entender exatamente quais são os padrões. Mas essa espécie já se reproduz em cativeiro. O INPA já teve nascimentos em cativeiro, tá? E, inclusive, de animais que nasceram, que foram levados filhotes para cativeiro e se reproduziram. E aí tem todo um trabalho hoje de reintrodução desses animais nascidos em cativeiro, que não é fácil, né? Porque os animais têm que ser inclusos, têm que ser soltos em grupos, eles têm que aprender a lidar com essa coisa do rio, então eles ficam presos em semicativeiros por anos, aprendendo o fluxo do rio. É um trabalho bem complexo. E a questão da seleção do folículo dominante, queria ver se algum aluno aí mais avançado, que já estudou biotecnologia da reprodução, consegue dar essa explicação. Talvez vocês deem essa explicação melhor que eu, inclusive. A Ju, de repente, que também viu a palestra. É que durante o ciclo estral, várias ondas foliculares vão crescendo e vários folículos vão se desenvolvendo. E daí tem a produção de inibina pelos próprios folículos, que vão inibir alguns folículos e vai selecionar o folículo dominante. E daí a diferença dos peixes-bois é que eles têm 2 picos de LH para essa seleção de um folículo dominante. E depois para a ovulação desse folículo dominante. Entendi. É que, assim, na embriologia eu explico bem por cima, né? Eu falo lá bem por cima dessa parte de ovulação, até porque não tem carga horária. E aí depois vocês estudam isso um pouco mais aprofundado, mas é bem isso. A gente tem várias ondas de crescimento. Lembra que eu falei que muitos desses folículos entram em atresia? E eles entram em atresia justamente porque o folículo que cresce mais e chega mais próximo, né, do folículo de Graafi maduro primeiro, ele vai inibir o crescimento dos outros. Aí depende da espécie, né? O peixe-boi, ele tem um filhote por vez, até porque os filhotes nascem, eles têm que nascer bem grandes para poder se virar e nadar, né? Então, realmente, ele tem que ovular um único por ciclo. E aí, Ellen, conseguiu compreender outros integrantes? O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Esses são animais também, né? Tem animais marinhos, inclusive existe no Brasil peixe-boi marinho em cativeiro, em reabilitação e em cativeiro. Tem instituições específicas para isso. É isso, gente. E o problema do lixo, né, gente? Que para mamíferos marinhos tem sido um problema seríssimo. Até na Amazônia, tá? Não é incomum peixe-boi, tucuxi, o próprio boto-rosa ficarem presos em rede de pesca, né? Pedaços de rede de pesca, ficarem presos em plásticos, enfim. Isso... Entendi. Então, tá. De nada. É isso? Máscara. Nossa, tem algumas reportagens sobre isso, né? O ser humano é muito porco mesmo. Para começar, que as pessoas não pensam nem no coletor de lixo, né? A pessoa que trabalha coletando lixo aqui no Brasil ainda é muito comum.
Então, colocam máscara contaminada, luva em qualquer lixo. Isso quando não jogam por aí para cair no ralo. Se a gente joga, se cai fora do lixo, arrebenta o saco de lixo, isso vai parar no esgoto. E o esgoto vai parar no rio, vai parar no mar, e isso está chegando nas espécies aquáticas. E é muito importante a gente não ficar só na indignação, né, gente? Só em sentir muito pelo que está acontecendo, mas também em pensar em ações. Ações educativas, ações... Enfim, ações nossas mesmo, né? O que a gente está fazendo com esse lixo. Muito importante. Porque a gente não tem controle, depois que a gente fecha o saco de lixo e coloca para ser recolhido, a gente também não tem muito controle, então fiscalizar a prefeitura da sua cidade para saber se o lixo está indo para onde deve ter, onde está, se a coleta de lixo está sendo feita adequadamente, né? Então é isso, pessoal. Agradeço enormemente em nome do grupo, né? Eu vou encerrar aqui para a Lari, para não precisar vir mais uma pessoa para encerrar. Nós agradecemos imensamente a participação de todos. Essa reunião vai ficar disponível no YouTube em breve, eu faço uma pequena edição e a gente coloca no YouTube, certo? E a gente se vê na próxima reunião.